Jornal da Alterosa. Oferecimento. Prefeitura de Belo Horizonte. Em caso de dúvida sobre a Covid-19, acesse pbh.gov.br/coronavírus. E Grupo Ortep. Mais de 50 anos de experiência em controle de ponto, controle de acesso e segurança eletrônica. Boa noite, o Jornal da Alterosa começa atualizando os números da Covid-19 em Belo Horizonte. São 1.534 casos confirmados. Há 438 doentes sendo acompanhados. Subiram para 43 as mortes aqui em BH. E os pacientes curados agora são 939. Definido o sistema de retirada dos alimentos para mais de 7.000 mulheres em situação de violência doméstica. Elas foram incluídas pela Prefeitura de BH na lista de beneficiários das cestas básicas durante a pandemia da Covid-19. A doação é uma medida de combate à violência contra a mulher no período de isolamento social. Esta mulher de 24 anos, com medo de ser reconhecida pelo ex-marido, pediu para não ser identificada. A cesta básica vai ajudar na alimentação da vendedora, que agora cuida sozinha dos 2 filhos. Vai ajudar muito, porque senão a gente acaba tendo que voltar para o companheiro por questões financeiras. Por causa de filhos e tudo, a gente acaba tendo que voltar. Então essa cesta vai ajudar muita gente, não só eu assim. A nossa personagem é uma das 7.474 mulheres vítimas de violência doméstica de 2019 até o momento e que entraram com medidas preventivas contra os parceiros e agressores. Essas mulheres agora têm direito de receber uma cesta básica ofertada pela Prefeitura de Belo Horizonte nos meses de maio e junho. A pandemia gera vários efeitos sociais e em uma medida de segurança para que as mulheres não voltem numa situação de violência ou mesmo para colaborar com que elas saiam de uma situação de violência, é importante que a gente garanta a alimentação para essas mulheres. Os dados de todas as vítimas que serão beneficiadas foram cedidos pelo Tribunal de Justiça de Minas. cestabasica.pbh.gov.com.br é o site que as mulheres devem entrar para verificar o local e onde irão retirar a cesta. Lá também tem um chat de atendimento, caso precise de qualquer orientação, reclamação. As cestas estão distribuídas para serem recebidas na localidade mais próxima do endereço informado. O cálculo da cesta é feito mensal, então não tem o cumulativo. Se não pegou esse mês, infelizmente, não pega no mês que vem, porque é o cálculo necessário para que a pessoa utilize naquele mês. Minas Gerais tem hoje 7.516 casos confirmados de coronavírus. Foram mais de 550 novos registros. 3.627 pacientes estão em acompanhamento. O número de mortes subiu para 234, com 4 novos registros em Belo Horizonte, Pirapora, Materlândia e Uberlândia. Minas tem 397 cidades com pelo menos um caso. Depois da capital vem Uberlândia, no Triângulo Mineiro, com 601 casos e 15 mortes. Agora em terceiro, Juiz de Fora, na Zona da Mata, com 519 diagnósticos positivos para a Covid-19 e 26 mortes. Por outro lado, o estado apresenta 3.655 pessoas recuperadas. E Minas Gerais faz menos testes para detectar a Covid-19 em relação a outros estados. Mas se a pandemia avançar, a estratégia mudará. Testar 21 milhões de habitantes para saber se naquele momento eles têm a doença e têm a necessidade de testar novamente, daqui uma semana, daqui a 15 dias, não tem uma razoabilidade prática para ser feita. Então nós precisaríamos pensar em alternativas para buscar essa testagem com a finalidade de efetivamente trazer um impacto no cuidado e um impacto na assistência como um todo. Por que Minas Gerais faz menos testes do que outros estados? Em essência, porque nós temos menos casos graves neste momento. À medida que a epidemia avança, é natural que nós tenhamos mais casos graves e que a testagem aumente. Seria interessante realizar testagem dita ampla, como na Coreia do Sul, dos casos leves? Sim, seria sem dúvida ideal, seria interessante, mas não é viável neste momento por dificuldades com relação a insumos, disponibilidade e o valor de aquisição desses insumos. Em Betim, na Grande BH, a Prefeitura ampliou o número de testes. O atendimento antes envolvia os profissionais de saúde. Agora haverá exames na segurança pública e em instituições para idosos.
Para fazer o teste, antes é preciso agendá-lo. Quem chega com horário pré-definido tem que se manter afastado das outras pessoas. Depois de um atendimento, o infectologista decide, de acordo com o início dos sintomas, qual tipo de exame aplicar em cada paciente. A gente tenta precisar a data de início dos sintomas, porque isso faz toda a diferença na conduta de qual exame vai ser solicitado e minimizar possíveis erros laboratoriais ou possíveis falhas no diagnóstico da doença. Quem faz a coleta para o exame de PCR não tem jeito, precisa se manter em isolamento até a divulgação do resultado, o que leva em média 3 dias. Já o paciente submetido ao teste rápido de sangue fica aqui, isolado, aguardando por 20 minutos para saber se pode ou não retornar aos trabalhos. O teste rápido dando negativo, esse trabalhador ele já pode voltar a trabalhar, mas nós não descartamos ele como um suspeito, né? Inclusive, ele continua sendo monitorado pelos nossos profissionais aqui do serviço por 14 dias. Esse monitoramento ele ocorre a cada 24 horas, então um profissional entra em contato com esse trabalhador para saber se ele desenvolveu algum sintoma e como está o quadro geral, né, o quadro clínico dele. A ampliação da testagem para quem pertence a setores de risco é uma recomendação da Secretaria de Estado de Saúde. Por isso, desde o início da semana, além de trabalhadores da saúde, a Prefeitura de Betim tem recebido profissionais da segurança pública e de atendimento a idosos. A medida é válida apenas para pessoas com algum tipo de sintoma. Porque esses trabalhadores eles não puderam fazer o isolamento domiciliar, né, em nenhum momento. Eles estão atuando com pessoas suspeitos de Covid, né, possivelmente positivos de Covid. Dados divulgados nesta segunda-feira pela Prefeitura de Betim mostram que a cidade já registrou 6 mortes e cerca de 80 casos confirmados da Covid-19. O agendamento dos testes é feito só pelo telefone 31-3531-3799. E no leste mineiro, Manhuaçu instala barreira sanitária contra o coronavírus. A temperatura do senhor está normal, tá? O senhor teve contato com alguém contaminado? Não, senhor? Uso obrigatório de máscara, por gentileza, viu, no município de Manhuaçu? E Manhuaçu, por ser uma cidade polo aqui da nossa região, acaba tendo essa população flutuante muito grande, um grande fluxo de veículos de fora da cidade, né? O nosso objetivo principal é identificar esse trajeto de pessoas contaminadas vindas de outros municípios. Mas, para além disso, orientar as pessoas aos cuidados que elas devam ter e principalmente a questão de orientação ao uso de máscaras, né? São verificadas a temperatura delas para, se possível, aí uma pessoa febril com sinais e sintomas gripais. E se essas pessoas estiverem identificadas como alteradas, elas são encaminhadas para a unidade de apoio respiratório do município. E continua subindo. Manhuaçu tem 19 casos confirmados, sendo 2 mortes por Covid-19. E continua subindo o número de curados do coronavírus. No mundo, são 2.257.533 pacientes. No Brasil, 153.833 pessoas foram curadas. E com transplantes e exames suspensos em BH, pacientes com doenças renais estão correndo ainda mais riscos durante a pandemia do coronavírus. Há 3 anos, os 2 rins do Fabrício pararam de funcionar e desde então, 3 vezes na semana, ele faz 4 horas de hemodiálise em uma máquina como esta. No mês passado, ele teve a chance de receber um transplante de rim, mas com medo da pandemia do novo coronavírus, preferiu recusar o procedimento. Eu teria que fazer um isolamento muito maior do que se fosse transplante em épocas normais. Isso me deixou um pouco apreensivo, né? Seriam 6 meses de isolamento entre o hospital e em casa, para depois ver se não tem rejeição do órgão ao meu corpo. Segundo este médico nefrologista, os pacientes que fazem hemodiálise são considerados do grupo de risco para a Covid-19. Eles têm um risco maior de desenvolver a forma grave do Covid-19, né? Pelo fato de possuírem uma doença crônica
E geralmente esses pacientes são acompanhados de outras doenças, como por exemplo hipertensão arterial e diabetes. De acordo com o presidente da Associação dos Doentes Renais e Transplantados de Divinópolis e região, a pandemia também afetou a realização de exames feitos rotineiramente por quem aguarda na fila do transplante de rim. O serviço em Belo Horizonte foi suspenso. Por causa da suspensão dos exames e do risco de agravamento da Covid-19 em pacientes renais crônicos, o número de transplantes caiu muito em todo o país. Isso porque o primeiro ano do transplante confere para o paciente um risco muito grande devido à imunossupressão que é iniciado para o paciente nesse período. 270 pacientes fazem hemodiálise aqui em Divinópolis. 12 deles tiveram suspeita de Covid-19 e precisaram de atendimento especial durante o período de risco. Depois de exames, 9 atestaram negativo para o novo coronavírus. Um caso foi confirmado e outros 2 pacientes aguardam o resultado dos exames. Aqui a gente tem vários cuidados com esses pacientes, principalmente fazer uma triagem quando eles chegam no nosso serviço para perguntar ativamente se eles estão com febre ou com sintomas respiratórios que possam sugerir um caso suspeito, de Covid. A partir desse momento ele é avaliado por um médico e se caso esse paciente seja um caso suspeito, a gente isola esse paciente, ele faz em salas separadas de hemodiálise. A Polícia Civil prendeu 2 suspeitos de aplicar golpes contra idosos. Imagens da atuação da quadrilha em agências bancárias ajudaram a polícia a chegar aos suspeitos. De acordo com as investigações, desde o ano passado, pelo menos 20 pessoas tiveram prejuízos com os golpistas. O valor é estimado em R$200 mil. A polícia identificou até agora 4 pessoas como integrantes do bando. Eles comparecem às agências bancárias, sobretudo aos finais de semana, que escolhem também suas vítimas com um determinado perfil, geralmente pessoas mais idosas. Agem geralmente em dupla ou em trio, conseguem obter através da ação visual a senha desses cartões que são utilizados nas transações bancárias e em um determinado momento um dos indivíduos distrai a vítima e o outro consegue fazer a troca do cartão. Os 2 homens foram presos em flagrante nesse fim de semana após saírem de uma agência bancária na região do bairro Nova Suíça, aqui em Belo Horizonte. Eles haviam acabado de tentar uma transação bancária para realizar um empréstimo na conta da vítima. A mulher de 61 anos só percebeu que estava com o cartão trocado com a chegada da polícia. Segundo a delegada, os suspeitos estavam sendo monitorados após várias denúncias. No dia da prisão, eles não conseguiram sacar o empréstimo que fizeram na conta da vítima, porque o limite não permitia saque imediato. No caso de sábado, por exemplo, um dos autores que foi preso se passou por um homem embriagado que estivesse ali nas proximidades e começou a fazer uma algazarra, batendo nos vidros, o que atraiu a atenção da vítima. No momento em que a vítima é traída para outro ponto, o autor que está ali do lado consegue então subtrair a sua senha, fazer uma troca de cartão, fazer um empréstimo, um saque. No caso dessa vítima em especial do flagrante de sábado, eles não conseguiram fazer o saque do dinheiro na conta corrente porque ela era servidora pública, cantineira de escola pública, e no dia ela tinha ido ao banco para fazer o saque do seu salário. Então, no momento, ela sacou toda a quantia que ela tinha na conta corrente. Os homens presos têm 37 e 46 anos. De acordo com a delegada, eles já têm passagens por furto, roubo, estelionato e tráfico de drogas. A quadrilha já fez vítimas em Belo Horizonte, no interior de Minas e até no sul do país. Muito cuidado da boca do caixa, né? Depois do intervalo tem notícias do futebol mineiro e não perca. Justiça bloqueia. Tem novidade. Notícias do futebol mineiro com Péricles de Souza. Olá, Léo e amigos do JA. Dia de volta aos treinamentos na Toca da Raposa 2. Os jogadores chegaram, tiveram a temperatura aferida e passaram álcool em gel nas mãos. O elenco foi dividido em 5 grupos. 3 se apresentaram às 8h30 da manhã para o treino às 9h. E os outros 2 grupos chegaram às 10 horas para treinar às 10h30, todos com máscaras e uniformizados. O primeiro trabalho presencial do técnico Anderson Moreira foi de atividades físicas em campo.
No Atlético, o dia foi de registrar a alegria de Gustavo Blanco. Ele está recuperado de 2 cirurgias no joelho e agora trabalha para voltar a jogar. E tem o suporte do treinador Jorge Sampaoli. A primeira impressão é muito boa, é um cara muito gente boa. E o que eu mais gosto dele é que ele sabe o caminho da vitória, né? Ele quer ganhar e sabe o caminho da vitória. Então isso eu acho muito legal. E eu acho que ele tem muita coisa para acrescentar no meu futebol, para o clube como um todo. E eu tenho certeza que a gente vai conseguir alcançar nossos objetivos. O volante Gustavo Blanco está sem jogar desde junho de 2018. Jorge Sampaoli aposta nele, mas quer pelo menos mais 2 jogadores para a posição, já que Zé Wellison e Ramon Martínez foram dispensados na barca no início do mês. Tá lembrado? É isso aí, parceiro. Um abraço. Valeu, parceiro. Por falar em parceria, você confere no Super Esporte mais informações. Um dos patrocinadores do Cruzeiro prometeu pagar uma dívida de mais de 10 milhões de reais pelo jogador William e assim tirando o risco do Cruzeiro perder mais pontos na Série B. E a Justiça determina o bloqueio de mais de R$1 milhão de Zezé Perrella. Segundo o Ministério Público, quando Zezé era deputado estadual, recebeu reembolso por serviços não prestados à Assembleia Legislativa. O valor do bloqueio é de R$ 1.294.024,79. Ele foi determinado no último dia 10 de março pelo juiz Elton Pupo Nogueira, da 3ª Vara da Fazenda Pública e Autarquias da comarca de Belo Horizonte. Segundo o Ministério Público, quando era deputado estadual, entre os anos de 2007 e 2010, Zezé Perrella pediu reembolso para o pagamento de combustível de avião, de carro, gráfica e de assessorias contábil e jurídica. A ação civil pública por atos de improbidade administrativa se baseia na apuração de que Zezé Perrella não prestou serviço ou por atividades feitas em benefício próprio. Segundo o Ministério Público, o então deputado recebeu reembolso de combustível de avião, tendo viajado para fora de Minas Gerais em vésperas de fins de semana e feriado, sem relação com o mandato. E nesse período, ele se ausentou de 89 das 101 sessões da Assembleia Legislativa. Oficiais de Justiça ainda não conseguiram encontrar Zezé Perrella para que ele seja notificado da ação. A última aparição dele foi dia 21, na sede do Cruzeiro, quando foi hostilizado por torcedores durante a votação presidencial. O processo tramita desde 2015. A Justiça constatou que o senhor José Perrella de Oliveira Costa tem vários endereços. Zezé foi deputado estadual entre 2007 e 2010, deputado federal entre 1999 e 2003 e senador da República entre 2011 e 2019. Foi eleito pela popularidade com as conquistas do futebol quando dirigiu o Cruzeiro. Mas esses preciosos votos de torcedores ou não, obviamente, não o autorizavam a usar o dinheiro público em proveito próprio. Zezé Perrella ainda não se manifestou sobre o bloqueio das contas determinado pela Justiça. O Jornal da Alterosa mostra já que vem aí entrega de japa através de drones. Entrega em casa durante a pandemia do coronavírus foi a saída para as famílias em isolamento social e a salvação de muitos comerciantes. E as novas ideias não param. A ideia do Lucas, proprietário deste restaurante de comida japonesa do bairro Cruzeiro, região centro-sul da capital, é ser o pioneiro na entrega por meio dos drones. Os pedidos delivery no raio de 2 quilômetros seriam entregues pelo aparelho. A gente acredita que a tecnologia ela está a favor da vida, né? Então, o drone, ele transmite uma segurança, um equipamento super tecnológico, super seguro, prático, rápido. Por enquanto, a entrega feita por meio dos drones é apenas uma ideia. Para que se torne realidade, a Agência Nacional de Aviação Civil precisa autorizar a modalidade. Acho que o próximo desafio, além da parte de homologação e conseguir a liberação da ANAC e de outros órgãos, a estrutura do drone, o drone adequado, um drone próprio para carga, também faz parte do processo.
Em nota, a ANAC informou que ainda não existe nenhum estudo sobre o delivery por drones, mas já se espelha em experiências usadas em outros países. Desesperada é como está a família de um advogado que desapareceu em Belo Horizonte. Ele foi visto pela última vez no dia 21, quinta passada, no bairro Floresta, região leste da capital. Não há notícias dele. De acordo com a família, o advogado saiu de casa para se encontrar com uma mulher em Contagem, na região metropolitana, mas não chegou lá e não atende as ligações telefônicas desde então. Os parentes registraram um boletim de ocorrência no dia seguinte ao desaparecimento. Segundo a polícia, o carro de Júlio César foi localizado em Sete Lagoas, sem o equipamento de som e nenhum sinal do proprietário. Um saque também foi realizado na conta dele, no caixa eletrônico de uma farmácia na região de Venda Nova, mas ainda não há pistas do advogado. Olha, se alguém tiver notícia para tranquilizar a família, localizar o advogado, pode fazer qualquer denúncia ou dar informações pelo 181. Boa noite. Fique agora com SBT Brasil. Jornal da Alterosa. Oferecimento. Prefeitura de Belo Horizonte. Em caso de dúvida sobre a Covid-19, acesse pbh.gov.br/coronavírus. E Grupo Ortep. Mais de 50 anos de experiência em controle de ponto, controle de acesso e segurança eletrônica.